Esse cavalo branco, ele é aquele príncipe que vai surgir, que é um político, é um governante, é um homem bastante notável no meio político da sociedade do mundo, que vai surgir logo logo, que podemos chamar de anticristo. Por quê? Porque quando o anticristo surgiu, quando este príncipe, este governo, este governante aqui, esse político, que vai assumir um governo mundial, a última ordem mundial, que é o governo do anticristo, ele vai fazer firme aliança com muitos por uma semana. Lembram que lá a profecia foi dada a Israel. E qual é o maior ponto crítico de guerras no mundo hoje? Está no Oriente Médio. Uma guerra milenar entre os ismaelitas e os israelitas. Guerra entre os muçulmanos e os judeus. Guerra entre os filhos de Ismael, que é filho de Abraão, e os filhos de Israel, filho de Jacó. Digo, filho de Isaac. Mas qual que vale aqui? Por que eles lutam por aquele território, por aquela terra, por aquele lugar? Porque ambos dizem, nós somos filhos de Abraão, estão certos, só que Deus considera Isaac o filho da promessa, o filho da graça, e não o filho da escrava, porque Ismael é o filho de Abraão com a Agar, uma escrava. E Deus prometeu a Abraão um filho, e que a partir desse filho a paz viria sem fim, porque Isaac teria mais um filho chamado Jacó, e Jacó teria 12 filhos, e um desses filhos era Judá, e de Judá procederia o Cristo, o leão da tribo de Judá, que é Jesus. E é Jesus que vai trazer paz sem fim a esta terra. Por isso que esse conflito é um conflito milenar. E quando diz que esse príncipe vai fazer firme aliança com muitos por uma semana, é justamente esse acordo de paz que será feito no Oriente Médio. Todo mundo, mas principalmente naquela região, que é uma região de conflito. E ele vai fazer essa firme aliança, e ele vem trazendo esta tônica de paz, de conserto, de tranquilidade, de bem-estar, de segurança. Quando diz aqui que o cavaleiro, ele vem montado num cavalo branco, a cor branca é a cor da paz, a cor universal da paz. Ele vem propagando paz, ele faz um acordo de paz. Não é Cristo, não é o Evangelho, é o príncipe que vai propagar essa paz. E ele vem com um arco destituído de munição, ele não vem com arco e flecha, ele vem com um arco sem flecha, está todo desarmado. E foi-lhe dada uma coroa, essa coroa é a autoridade que 10 nações darão ao anticristo. 10 nações do reino ali da Europa darão poderes para o anticristo governar. E quando diz saiu vencendo e para vencer, é que ele saiu com este intuito, com este objetivo de promover esta paz, de promover este conserto. Mas a paz não será promovida, a paz do mundo não será promovida por meio do anticristo, e nem por meio de nenhum governante, até porque eu quero falar para vocês aqui, se que alguém está esperando aí a melhora da condição do mundo, dessa condição política do mundo, social, se alguém está esperando melhora, então não espere melhora, porque as coisas devem ir piorando cada vez mais, até que todas as coisas sejam restauradas pelo príncipe da paz que é Cristo. Somente Cristo vai trazer paz sem fim a este mundo. Não é governo, não é presidente, não é rei, não é um príncipe, não é um homem. Mas então por que então que ele está aqui com todas essas características? Ele faz um acordo de paz, ele vem na cor branca, ele vem com a coroa, foi dada a autoridade, ele é um governo, ele é um político, ele é notável, ele é inteligente, ele se destaca. Mas Jesus chamou esse homem aqui, de engano. Ele é um engano. Ele é um engano. Mateus capítulo 24, versículo 1, diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo.
Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olhem para esse templo, para essa construção maravilhosa. Vai ser derribado, vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus estava predizendo, já estava pré-anunciando, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha a pergunta. Primeiro Jesus diz assim: ó, está vendo esse templo aqui? Não ficará pedra sobre pedra, vai ser derrubado, vai ser destruído. Eu já estava profetizando. E aí os discípulos vêm, ó, a pergunta dos discípulos: Senhor, então explica uma coisa aqui. O senhor falou da destruição do templo, tudo certo, mas então, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus vai mostrar agora para os discípulos qual é o primeiro sinal antes da sua vinda, que tem tudo a ver com o primeiro selo, que é o cavalo branco, que com aquele príncipe lá da profecia das 70, daquela última semana. Olha só o que ele diz no versículo 4. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ponto. Então Jesus, ao falar para os discípulos naquela época e profetizar os sinais que iam ali estar acontecendo antes da sua vinda, ele começa com um engano. Ele fala assim: ó, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu sou o Libertador, eu vou resolver o problema da humanidade, eu vou trazer paz. Não acredite, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Falsos profetas e falsos cristos vão se levantar declarando que é a solução para a humanidade. Veja que aquele príncipe que há de vir, que é o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo, ele vem promovendo, propagando esta paz, propagando essa situação de conforto para o mundo. Promove paz lá no Oriente Médio, conserta tudo para dar aquela sensação de paz. Mas ele é um engano. Porque olha só o que Paulo diz aqui. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5. Olha o que Paulo diz nesse sentido. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, olha só qual é o teor do discurso de Paulo. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que dia o Senhor vem como um ladrão de noite. Os tessalonicenses, os irmãos da Tessalônica, perguntaram para Paulo sobre a questão da segunda vinda, o que estaria acontecendo, como seria ali. Aí Paulo fala: ó, eu não tenho necessidade de eu falar para vocês, que vocês já sabem, vocês estão inteirados de como será o dia do Senhor, como será o momento, o tempo em que ele virá como um ladrão de noite. Ele fala: ladrão de noite é a característica do ladrão. O ladrão, ele vem de surpresa, ele vem de maneira inesperada. O ladrão não avisa que vai entrar na tua casa, que vai arrombar naquele dia, naquela hora. Não, as pessoas são surpreendidas com o ladrão. E é nesse sentido, dessa surpresa, que Cristo virá. E aí Paulo diz aqui, olha só, versículo 3: quando andarem dizendo, atenção, a característica maior do momento em que Cristo estiver próximo a se manifestar. Quando andar dizendo o quê? Paz e segurança. Vai chegar um momento em que as pessoas vão proclamar paz e segurança. Quando o príncipe que há de vir chegar, quando o primeiro selo for aberto, quando a última semana for retomada, quando o cavaleiro do cavalo branco surgir, que é o anticristo, ele vai andar dizendo paz e segurança. Vai proclamar para o mundo paz e segurança. Mas Paulo diz: opa, cuidado. Jesus falou assim: cuidado que ninguém vos engane. Porque quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quem entendeu, diga amém. Quando o anticristo surgir, quando o primeiro selo for aberto, quando o cavaleiro do cavalo branco surgir, ele vai sair proclamando, propagando uma paz, mas é uma falsa paz. Ele vai fazer um acordo com muitos aqui por uma semana, mas logo, logo esse acordo de paz vai ser quebrado, e de repente virá uma repentina destruição, como vem as dores de parto daquela que está para dar à luz. Aí você poderia dizer assim: pastor,
Então, como é que é essa? Então, quer dizer que a abertura dos selos, o início da última semana consiste em quê? Eu digo, consiste no princípio das dores. Ele fala, como as dores de parto, a repetida destruição vem como dores de parto àquela que está para dar à luz. Isso é o que Jesus, lá em Mateus capítulo 24, voltando em Mateus 24, chama de princípio das dores. Olha só, como que a profecia, ela é coesa, ela é coerente. E só para deixar os irmãos bem claros da situação, os irmãos viram que o primeiro selo, que é esse príncipe, que é o anticristo, que é esse que vai vir, que é o engano, ele vem enganando, propagando uma paz, mas que não tem nada de paz. De repente virá uma repentina destruição. E aqui ele diz, versículo 4, Mateus 24, versículo 4, Jesus responde, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, é engano. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Opa, Jesus está citando aqui os 4 primeiros cavalos lá. Jesus está falando que aquele que propaga paz, ele não tem paz para dar para o mundo. Aquele que vem pregando, anunciando paz e segurança para o mundo, ele não tem paz e segurança para dar para o mundo, ele é um engano, porque logo em seguida ouvireis falar em guerras e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porque tudo isso é o princípio das dores. Então Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte, pessoal, vem aqui. Jesus, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele falou, o engano vai vir. Não se deixe levar, porque ele virá dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador do mundo, eu vou trazer paz, segurança, sossego, tranquilidade para a sociedade do mundo. Mas não vos deixeis enganar, porque quando andarem dizendo paz e segurança, de repente virá repentina destruição, como vem as dores de parto àquela que está para dar à luz. Por isso que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ele diz que quando andarem dizendo paz e segurança, não tenha medo não, que de repente o problema vai começar a acontecer. E Jesus disse, tudo isso é o princípio das dores. Veja que aqui nos selos de Apocalipse, começa com um cavalo branco, o primeiro selo. O segundo selo aqui é um cavalo vermelho, olha o capítulo 4, ou digo, versículo 4, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e eis um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra. Quem entendeu? Olha, surge o cavalo branco, que é o anticristo, que é aquele que propaga uma paz. De repente, abre-se o segundo selo, um cavalo vermelho, que foi-lhe dado autoridade para tirar a paz da terra. Então aquele que faz um acordo de paz, ele está tipo blefando, porque no momento em que ele faz o acordo de paz, o mundo vai passar por uma grande situação de guerra mundial. Não é qualquer guerra, não é uma guerra aqui, uma guerra ali, não é um conflito aqui, um conflito ali. Jesus falou que se levantará nação contra nação e reinos contra reinos. Podemos falar de uma terceira guerra mundial? Sim, porque o mundo vai estar em crise. É o princípio das dores. Que dores são essas? A dor daquela que está para dar à luz. Aí se você for recorrer à revelação do Apocalipse, lá no capítulo 12, nós temos a figura ali de uma mulher grávida sofrendo dores de parto para dar à luz. Olha só como que a revelação do Novo Testamento, ela tem bastante consistência em si mesma. Nós não estamos aqui trazendo teologia de terceiros, nem estou falando para você aquilo que eu penso do tempo do fim. Não, nós não pensamos nada e não temos nenhuma doutrina. Esse ministério não tem doutrina do tempo do fim. Nós acreditamos naquilo que a Bíblia nos traz como revelação dos últimos anos, dos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo. Os irmãos estão entendendo isso aqui? É por isso que nós acreditamos que o primeiro selo vai ser aberto, surge o anticristo fazendo um acordo de paz com muitos por uma semana, só que agora esse acordo de paz vai ser quebrado, porque de repente o segundo cavalo, que é o vermelho, vai sair, e quando ele sair, ele é vermelho, é cor de sangue, cor de morte, e ele saiu,
com a ordem de tirar a paz da terra. É a guerra que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24. E aí, consequentemente, a guerra veio o terceiro cavalo, o terceiro selo. Olha só o versículo 5, Apocalipse 6, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Olha só, quando a guerra entra, o que acontece consequentemente em meio a uma guerra mundial? Vem a fome. Porque agora ele diz, quando o cavalo preto sair, ele vem com uma balança na mão, dizendo assim, 2 medidas de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, 1 medida de trigo, 1 quilo de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Sabe o que significa o denário no Novo Testamento? Um dia de trabalho de um trabalhador, uma diária. Aí você sabe quanto vale o dia do seu trabalho, o seu dia de trabalho, que né? Vamos colocar aqui uma diária no sentido geral, vamos conjecturar aqui agora, uma diária assim, razoável, de um trabalhador hoje, R$150, tá bom assim? R$180, mais ou menos isso, né? Uma diária de um trabalhador. Você trabalha o dia todo, de sol a sol, rala, pega a tua diária, o teu dia de trabalho e vai comprar 1 quilo de trigo. Ou 3 medidas de cevada por um denário, ou seja, pelo teu dia de trabalho. Isso é fome. O cavalo negro é a fome que virá seguida da guerra. E o quarto cavalo, que é o quarto selo, é um cavalo amarelo, pálido, por nome de morte, e o inferno o seguia. Agora você veja comigo, surge o príncipe, o príncipe que vai fazer o acordo com muitos, lá da profecia das 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que o príncipe que há de vir fará firme aliança com muitos por 1 semana. Só que agora, esse que vem, ele é um engano, ele está enganando todo mundo, porque não tem paz coisa nenhuma. Porque quando o Cordeiro abrir o segundo selo, vai ter uma ordem de guerra no mundo todo, seguida de fome em grande escala e morte absoluta em todos os lugares da terra. Nunca houve guerra, fome e morte como haverá no tempo do princípio das dores. Até porque aquela semana, a última semana, os últimos 7 anos, ele é dividido no meio. Os 3 primeiros anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, é chamado princípio das dores. O segundo momento, que são os últimos 3 anos e meio, é chamado de grande tribulação. E os vencedores têm uma promessa, eles têm uma promessa de serem arrebatados antes da grande tribulação. Olha só o que está aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Essa palavra da perseverança aqui é a palavra do reino, que está aqui, que está escrito aqui na igreja em Filadélfia, que é a igreja do reino. A igreja que só tem 2 coisas: ela tem o nome de Jesus e a palavra do reino. Porque não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra, eu também, promessa de Deus, os guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele fala de uma provação que há de vir, ele fala de uma grande tribulação, que é precedida, que sucede o princípio das dores. Porque é assim, a última semana, como eu disse agora há pouco, é dividida no meio. A primeira parte, princípio das dores. A segunda parte, a grande tribulação. No meio da semana, ocorre o arrebatamento. Apocalipse capítulo 12, falei aqui agora há pouco.
Olha só. Vi grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher aqui é o povo de Deus. Não tenho como eu dissecar isso aqui agora e explicar para os irmãos. Mas essa mulher aqui é todo o povo de Deus em todas as eras. Essa mulher, versículo 2, ela achando-se grávida, olha as dores de parto aqui, olha o princípio das dores. Dores de quê? Dores de parto, aquela que está para dar à luz. Grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, a saber, um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, o dragão, que é Satanás, ele está diante do povo de Deus, ele sempre esteve diante do povo de Deus. Mas o dragão, ele não está com a atenção no povo. O problema dele não é com a mulher, mas ele está querendo devorar o filho varão quando nascer. E esse filho varão aqui são os vencedores. São aqueles que não estavam envolvidos com o sistema do mundo. Não estavam envolvidos com as doutrinas, os preceitos, o sistema religioso deste mundo. A religião dos homens era aqueles que tinham duas coisas. Eles tinham Jesus Cristo e tinham a palavra de Cristo, que é a palavra do reino. E eles guardaram, tiveram plena comunhão. Esses vencedores, esse filho varão, eles estavam totalmente desconectados com a realidade deste mundo de vida social. Ou seja, eles viviam a vida social, porém, como se dela não precisassem. Esses que estão aqui, que vão nascer no momento, que vão se manifestar em um momento, que são os vencedores, eles são aqueles que, vivendo nesta terra, viviam neste mundo, mas como se dele não precisasse. Eram aqueles que viviam por fé, fé em Cristo Jesus, fé na verdade do Evangelho. É aqueles que trabalhavam, é aqueles que estudavam, que faziam faculdade, que criavam filhos, que viviam uma vida humana normal, natural, porém não colocavam o coração na instabilidade das riquezas deste mundo, porque este mundo vai passar. Olha que aqui a mulher está sofrendo com dores para dar à luz. Aí o versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, o filho varão nasceu, que há de reger, o filho varão há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É o momento do arrebatamento. Então, os vencedores, que são cristãos diferenciados, não porque são melhores do que os outros, mas diferenciados pela escolha. Eram nobres, eram sábios, eram cristãos que viveram prudentemente. E como eu disse agora há pouco, não colocaram o coração neste mundo, irmãos. Nós vivemos num tempo em que todos esses eventos estão se aproximando. E nós vemos um mundo caminhando em um ritmo cada vez mais intenso em busca das coisas dessa terra. Esta vida frenética, esta correria toda é em prol de conquistar, de possuir, de ter, de alcançar alguma coisa. E isso está tirando os corações dos cristãos de Cristo, de Deus e do advento do arrebatamento. Por isso que Jesus, lá em Lucas capítulo 17, ele advertiu os discípulos. Eu falei isso aqui nas mensagens passadas. Ele falou assim: no tempo dos dias do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver prestes a se manifestar, o mundo estará vivendo como nos tempos de Ló e nos tempos de Noé. Aí os discípulos perguntaram: mas como é que é o tempo de Ló e como é que era o tempo de Noé? Aí Jesus disse: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. A vida era comum, viviam a vida. Mas qual é a tônica negativa em comer, beber, casar, dar em casamento, comprar, vender, plantar e edificar? Qual a tônica negativa disso? Porque me parece, no primeiro momento, que tudo isso não é pecado. Se eu perguntar para você assim: é pecado comer e beber? Qual é a resposta? Comer, beber, não é beber pinga não, é beber qualquer coisa. Não. É pecado casar e dar o teu filho, a tua filha em casamento? Não.
É pecado você comprar, vender, plantar e edificar? Não. É pecado você estudar, fazer uma faculdade, educar os teus filhos, promover a tua casa? Não. Então por que Jesus fala, ao falar do arrebatamento, que 2 estarão no campo, uma será tomada e deixada a outra, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão moendo no moinho, um será tomado e deixado o outro? Por que ele, ao falar do arrebatamento, ele fala, cuidado, porque o tempo é tempos de Noé e tempos de Ló? Simples a resposta. Porque as pessoas estarão vivendo a vida social do mundo como se nunca fosse sair daqui, lançando as suas raízes e a sua esperança neste mundo, sendo que o mundo está de mal a pior. O mundo é um mundo apóstata, e todas as propostas do mundo, todas as ofertas que o mundo oferece, as promoções, as liquidações do mundo, são coisas que são oferecidas para a sociedade mundial para afastar os corações. Irmãos, nós seres humanos, eu, você, nós somos pessoas extremamente materialistas. Olha para você, nós vivemos, ainda que inconscientemente, ainda que agindo inconscientemente, nós vivemos em prol das coisas. Nós lutamos pelas coisas e nos entregamos e nos integramos em prol das coisas. E qual é o conselho de Jesus aqui? Cuidado. Não coloque o teu coração e a tua esperança nisso. Viva, trabalhe, estude, cuide da tua família, eduque os teus filhos, se projete, tenha os seus projetos, mas não coloque tudo isso em primeiro lugar na tua vida. Não coloque este mundo e esta vida em primeiro lugar, porque Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos seriam acrescentadas, porque o Pai sabe que nós precisamos de tudo isso, de trabalhar, de estudar, de pagar as contas, de criar os filhos, de promover a nossa casa e a nossa vida humana. Nós precisamos, mas não podemos nos deixar levar pelo curso do mundo, pelo espírito deste mundo, pelo espírito capitalista e materialista, consumista deste mundo. Não projete a tua vida humana, não projete a tua vida espiritual baseada na vida humana. Nós estamos invertendo os valores, os cristãos invertem os valores. Precisamos de orar e pedir a Deus senso de juízo de valores, porque as pessoas são assim, elas pegam aqui a vida espiritual, a necessidade de servir a Deus, a necessidade de adorar a Deus, a necessidade de buscar a Deus, e agora eles condicionam a vida espiritual a uma vida humana. Aí coloca aqui, trabalhar em primeiro lugar, pagar as contas em segundo lugar. Terceiro lugar, tem um lazer. O lazer não pode deixar, né? O lazer todo mundo tem o direito de descanso, amém? Tem o direito de descanso. Aí coloca a educação dos filhos, as coisas, vai colocando. Lá embaixo da lista coloca vida espiritual. E agora você vai servir a Deus com o tempo que sobra. Se der para ir, se não tiver cansado, se tiver disposto, se não tiver nada para fazer. E aí você condiciona a vida espiritual, que é aquilo que é de maior, que é de mais importante, você condiciona e agora passa a estabelecer um serviço a Deus baseado na vida humana. Olha para a vida humana, para todas as responsabilidades, para os compromissos, fala assim, aqui, acho que vai dar, acho que aqui vai dar para congregar, acho que aqui vai dar para orar, aqui vai dar para buscar a Deus. É o maior erro de todo mundo. Por isso que a grande tribulação, ela vem como o agir de Deus para tirar isso da gente. Nós falaremos aqui, a grande tribulação é no 7º selo. E Deus vai intervir na minha vida e na tua vida, porque a igreja de Jesus Cristo caminha de mal a pior. A condição de Laodiceia, como eu disse agora há pouco, é uma condição de mornidão espiritual, de indiferença a Deus e a Cristo. As pessoas não querem a vontade de Deus, as pessoas não querem Cristo. As pessoas não buscam Deus, almejam por Deus, não amam a segunda vinda de Cristo, mas amam tudo. Amam tudo e todas as coisas deste mundo. Qual que vale mais para você? Um churrasco no meio familiar? E eu quero dizer que não é pecado o churrasco no meio, não é pecado, tá? Não é pecado. Se você estiver indo agora há pouco para um churrasco daqui a pouco, vá. Não é pecado não, pode ir. Mas qual que é mais fácil, ir ao churrasco ou vir ao culto da igreja? É muito mais fácil comer carne, é muito mais fácil ficar ali, jogando conversa fora, é muito melhor, é melhor para a carne, mas estar aqui na comunhão,
adorando, orando, ouvindo a palavra e se alimentando, é muito maior e é imprescindível a todos nós. Você precisa disso aqui, ó. Eu preciso de vocês, nós precisamos uns dos outros. Precisamos entender que falar dos 7 selos é falar da intervenção de Deus. Vai chegar um momento que o Cordeiro vai intervir, vai ter que dar um basta nessa coisa. Neste mundo caído, perverso, maligno, injusto. Por isso que nós temos que olhar para o nosso coração e saber se nós estamos vivendo em conformidade ao Evangelho, olhando para as coisas do alto, buscando as coisas do alto, ou se estamos vivendo de acordo com a religião dos homens, buscando as coisas aqui de baixo, olhando para as coisas de baixo. Vamos pensar nisso. Programe a tua vida, projete a tua família, o teu casamento, os teus filhos, projete a tua família para Deus, em primeiro lugar. Faça tudo de maneira inteligente, seja sábio. Não ofereça para Deus o resto, a sobra, o teu cansaço, a lástima, só o trapo para Deus, não. Ofereça o melhor para Deus, o melhor do teu tempo, o melhor da tua juventude, o melhor da tua sabedoria, do teu conhecimento. O melhor momento da tua família ofereça para Deus, e todas as coisas Ele vai acrescentar, porque Ele sabe que você precisa, que nós precisamos. Planeja a tua vida espiritual, não baseado na vida social. Planeja a tua vida social baseado na espiritual. Coloca a vida espiritual em primeiro lugar e agora passa a planejar. Depois do espiritual, depois de Deus, depois da palavra, depois da comunhão, depois do reino, aí vem tudo isso aqui, ó, que você quiser colocar. Porque esse aqui é o espírito dos vencedores. Isso aqui é o espírito do filho varão. O filho varão nasceu e foi arrebatado. Porque agora, com o arrebatamento dos vencedores, começa a grande tribulação. Na semana que vem falaremos sobre o 5º selo e o 6º selo. É no 6º selo ali, entre o 6º e o 7º, que ocorre o arrebatamento dos vencedores.